Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria é estarmos aqui para juntos meditar na palavra do Senhor, que está baseado em Provérbios, capítulo 22 e versículo 7, que nos diz assim: O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui nós vamos ver sobre liberdade. Às vezes a gente pensa que liberdade em Cristo é somente liberdade espiritual. E nós estamos enganados, porque em Cristo nós temos liberdade espiritual, liberdade psicológica, cura da nossa alma, e nós também temos liberdade no nosso corpo físico de todo tipo de enfermidade, de todo tipo de opressão, de todo tipo de escravidão do pecado, e também nós temos a liberdade financeira em Cristo Jesus. Enquanto eu orava essa semana, o Espírito Santo me trouxe entendimento e compreensão de uma palavra, que hoje eu vou compartilhar com todos vocês. Aqui nós vamos ver que dívida é uma forma de escravidão. Por quê? Porque só é teu a partir do momento que você termina de pagar. E por esse motivo você se torna escravo de quem você está comprando. Seja escravo espiritual e também financeiro. Como escravo espiritual? Porque a pessoa, ela vai estar esperando para receber aquele valor. E aqui vem do caráter da pessoa. Muitos gostam e fazem por querer, compram e não pagam. Outros porque não conseguem honrar de fato. E outros levam certinho, mas mesmo assim se torna escravo financeiro. E nós sabemos que o amor de Deus nos faz ter crescimento. O amor de Deus nos faz ter crescimento corpo, alma e espírito, certo? Porque nós somos trino. E nós vamos ver que aqui em Provérbios vai nos falar referente: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então nós vamos ver que aquele que empresta, ele é servo de quem emprestou, ou seja, escravo, que vem falar da escravidão. E mais um texto aqui que eu posso falar, que está baseado em 2 Reis, capítulo 4, e versículo 1. É uma passagem muito conhecida, mas quando nós não temos discernimento dessa passagem, nós passa despercebido por nós, que nós não damos a devida compreensão dessa passagem. E nós vamos ver que aqui vai falar: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então nós vamos ver aqui que essa mulher, segundo historiadores, ela foi casada com o profeta Obadias, que o profeta Obadias foi quem sustentou esses homens por longo período numa caverna com pão e água. E nós vamos ver que ele adquiriu uma dívida, e esse homem, ele faleceu. E nós vamos ver que ficou a dívida. E como é que o credor, ele vai, no ponto de vista daquele homem que emprestou, que foi o fiador ali para Obadias, ele vai ter uma visão que a mulher teria sim como pagar aquela dívida. No ponto de vista dela, não teria como pagar a dívida, mas no ponto de vista do credor, teria sim.
os filhos. O que tinha restado para aquela mulher seria somente os filhos e as dívidas para ela pagar. E nós vamos ver que aquele homem, ele chega e ele vai querer levar os 2 filhos daquela mulher. Então nós vamos perceber aqui que a escravidão bateu na porta da casa daquela mulher por causa do quê? Por causa da dívida. E ela vai tomar uma atitude de buscar a pessoa certa, e ela vai receber a instrução certa e ela vai fazer as instruções ali que ela recebeu e ela vai receber o milagre. Mas depois que ela recebe o milagre, nós vamos ver que ela vai e ela procura ele novamente para saber o que ia fazer com aquele azeite, o qual foi ali o milagre que aconteceu. E nós vamos ver que o profeta Eliseu, ele vai instruir ela no versículo 7, que diz: então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Aqui nós vemos que o Senhor, ele honrou a fé do profeta Obadias, por ele sustentar aqueles profetas ali. Mas nós vamos ver também que aquela mulher, ela não pereceu porque ela foi em busca da pessoa certa, que tinha a resposta certa, para ela tomar o posicionamento certo. E nós vamos ver que a escravidão, muitos, eles não saem da situação que sempre estão, porque elas sempre estão pendurados com os pés em pessoas, estão amarrados, pode-se dizer espiritualmente. Porque ele está devendo para aquela pessoa. E só é teu quando você paga. E eu recebi essa instrução do Espírito de Deus enquanto eu orava. E eu fui fortemente tocada pelo Espírito Santo. Que quando nós, mesmo que nós honre as nossas contas, as nossas dívidas, nós estamos amarrados naquelas pessoas ao qual nós devemos. E por esse motivo muitas pessoas não avançam financeiramente, porque elas sempre estão comprando fiado, estão sempre comprando no boleto. E nós não sabemos que tipo de pessoa é que nós compramos. Muitas das vezes as pessoas amaldiçoam, as pessoas lançam praga, as pessoas, elas têm um coração maldoso e lançam palavras de maldição, e isso afeta você. Por quê? Porque você abriu a porta. A porta está aberta. E são portas espirituais, não são somente portas físicas. Por isso a importância da disciplina nas nossas vidas. É muito importante nós sermos disciplinados. Disciplinados sobre as nossas atitudes, sobre sermos planejadores, planejar. Muitas das vezes, posso falar por mim, você está precisando, você vai lá e compra no boleto e faz parcelado. Você não vê problema nenhum, mas há problemas espirituais aqui. Então, a dívida, ela é uma forma de escravidão. E pelo fato de ser uma forma de escravidão, você fica ali preso àquela pessoa, preso àquela circunstância. E o que falar daqueles que gostam de comprar e não pagar? Eles estão totalmente emaranhados como uma teia de aranha. Pelo fato de compra de um não paga, vai compra de outro não paga, vai compra de outro não paga, vai compra de outro não paga. Quantas pessoas você está escravo? Quando o Espírito Santo me deu essa direção e essa instrução, eu sentei. Eu nunca tinha feito de somar o total.
das minhas responsabilidades mensais, no total. E eu fiquei chocada, porque quando o Espírito Santo ele nos instrui, nos orienta, temos que ser sensível para praticar, para colher os frutos. E nós vamos ver que a fase que aquela mulher passou era uma fase de dor, mas estava para aumentar aquela fase de dor para uma dor maior ainda. Ela perdeu o esposo e estava prestes a perder os 2 filhos para a escravidão. Imagina se nós nos colocando no lugar dessa mãe. Os 2 filhos preciosos que ela tinha estavam prestes a ser arrancados dela para serem levados escravos. E nós vamos ver que o Senhor, ele opera o milagre aqui, multiplicando o azeite para que essa mulher viesse a desfrutar no âmbito familiar. Então, o primeiro ponto que o diabo vai atacar é a tua família. Quando você abre legalidades espirituais na escravidão. Por quê? Porque a família é o bem mais precioso que nós temos. É o bem mais valioso que nós possuímos. É a nossa família. Não existe bem, dinheiro, não existe nada mais valioso e precioso do que a nossa família. Então a morte tinha levado o marido e a escravidão estava levando os filhos. Então, nessa tarde, através do Espírito Santo, eu venho aqui trazer essa instrução, porque eu fui instruída e eu tive consciência de muitas coisas. Procure não comprar fiado. Procure, seja disciplinado, seja programado, procure não comprar parcelado. Programe para comprar à vista, porque você não se tornará escravo de ninguém. Você é chamado para ser livre em Cristo Jesus, não somente espiritual, em todas as áreas, para sermos plenos em Deus em todas as áreas. Você já parou para analisar referente à escravidão financeira? Hoje é normal, é natural as pessoas estar envoltas, emaranhadas em boletos, em dívidas, mas não é isso que o Senhor deseja para nós, porque a palavra é bem clara. Por isso a importância da disciplina. E o tema dessa palavra é: o amor de Deus nos faz ter crescimento. Foi em oração que o Senhor me deu essa instrução, o qual quantas vezes eu ministrei sobre essa palavra, mas eu não tinha a consciência da escravidão aqui pela dívida. Amém? Que você possa ser poderosamente ministrado pelo Espírito Santo através dessa palavra. Compartilhe essa palavra com 7 pessoas, familiares, amigos, para que essa palavra possa ser semeada no coração e a pessoa possa acolher e então gerar frutos de liberdade. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça pelo poder da tua palavra, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, para trazer consciência, trazer entendimento, trazer compreensão da profundidade, da amplitude dessa palavra, ao qual teu Santo Espírito ministrou em meu coração, e hoje, com sensibilidade no meu espírito, eu venho compartilhar com os teus filhos, as tuas filhas, que toda a escravidão financeira possa ser resolvida, possa ser
solucionada, que todo emaranhado que prende, que aprisiona e que tem levado destruição até mesmo para dentro do lar, venha ser cancelado em nome de Jesus pelo posicionamento de cada um dos teus filhos, Pai. Espírito Santo, eu repreendo o espírito da escravidão financeira e eu ministro sobre os teus filhos pelo poder da tua palavra. É a tua palavra que está nos instruindo, é a tua palavra que está nos orientando e por isso, na autoridade da tua palavra, traz entendimento, discernimento, acolhimento da tua palavra e prática. E teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um que ouvir essa palavra e que sejamos livres em nome de Jesus financeiramente, que possamos ser bênção na vida de pessoas e ser libertos, transformados para desfrutar da plenitude da tua presença e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.